Olá! No Escola Viva desta semana vamos falar sobre os principais distúrbios de aprendizagem e saber como eles podem comprometer o desempenho dos estudantes nas escolas e universidades. Vamos ver também como professores e pais podem identificar estes transtornos e quais são os tratamentos mais indicados pelos especialistas. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana já está no ar. A escola tem um papel essencial no sentido de acolher essas crianças. O mais importante é a ajuda da família, é o que eu sempre converso para os pais, para aquelas crianças que estão com dificuldades. No Brasil e em outros países em desenvolvimento, pesquisadores estimam que mais de 40% dos alunos nas séries iniciais tenham dificuldades para aprender. Neste bloco, vamos saber quais são os principais distúrbios de aprendizagem, como pais e professores podem identificar e enfrentar o problema e quais são os tratamentos mais recomendados. E quem conversa comigo sobre o assunto é Silvana Barros, psicóloga clínica e psicopedagoga. Silvana, quais são os principais distúrbios de aprendizagem? Olha, são os 3 principais distúrbios que a gente tem hoje na aprendizagem nas escolas, né? Um é o TDAH, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O outro é o DDA, é o distúrbio de déficit de atenção, e a dislexia. São esses 3 principais distúrbios que a gente tem, ou transtornos que a gente tem hoje na escola. Existe diferença, Silvana, entre distúrbios de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? Existe uma diferença entre distúrbio, transtorno e dificuldade de aprendizagem. Distúrbio a gente sempre fala quando tem um comprometimento neurológico. Por exemplo, TDAH em alguns casos tem um comprometimento neurológico. Quando a gente fala transtorno, a gente vem mais para a área afetiva, pode ou não ter um comprometimento neurológico, mas é sempre mais a questão do afetivo. E a dificuldade de aprendizagem ela é transitória, sempre ela é ou de origem ambiental ou afetiva. A nossa filha evoluiu super bem, né? Como toda e qualquer criança. A gente começou a perceber a partir dos 4, 3 anos, né, que ela, em determinado momento, algumas brincadeirinhas, ela tinha alguma dificuldade. Mas até então a nossa criança não tinha nenhuma alteração de desenvolvimento. E o que nos chamava a atenção eram essas pequenas coisas, né? Como é que pais e professores que são leigos, não são psicólogos, podem identificar estes transtornos ou estes distúrbios, ou se é apenas uma dificuldade de aprendizagem da criança, do adolescente? A gente tem que ver que a criança tem que estar nas séries iniciais, depois das séries iniciais é que a gente faz o diagnóstico. Como é que os pais podem perceber isso? Na questão do DDA ou do TDAH, sempre é aquela criança que é desligada, aquela criança que é atrapalhada, que esquece o material na escola, ou se não, leva queda, não sabe onde colocou determinado objeto, não presta atenção em sala de aula, tem um rendimento baixo. Então, em vez da família colocar, não, ele é preguiçoso, a professora diz, não, ele não está nem aí, às vezes não é isso. Às vezes é o próprio transtorno e tem que se detectar isso. Ela não consegue entender porque as outras crianças têm alguma facilidade de aprender mais rapidamente, em especial a questão da leitura, e ela se sente muito frustrada, porque ela tem a capacidade intelectual preservada, ela sabe muito bem, ela saca as coisas. Alguns professores, de uma forma inadequada, até dizem que essa criança ela não se esforça o suficiente. Então fica sendo uma criança taxada como preguiçosa, uma criança taxada como burra, uma criança taxada com uma série de adjetivos pejorativos, e isso é terrível. Estes alunos, né, que têm esses transtornos e distúrbios, eles não têm inteligência abaixo do normal, não é isso? Absolutamente não. A maioria tem inteligência normal ou acima do normal. Então a gente vê que são crianças que elas têm uma dificuldade de atenção e de concentração, mas no que elas gostam de fazer, elas fazem maravilhosamente bem. Tanto é que quando elas entram na universidade, vão fazer o curso que elas querem, elas são
excelentes. Agora é importante, por exemplo, uma vez diagnosticado o problema, que esse aluno tem um acompanhamento especial na escola, não é isso? Isso mesmo. A gente tem um psicopedagogo, a maioria das escolas hoje tem uma coordenação pedagógica, mas sempre tem um psicopedagogo institucional. Então, ele acompanha esses problemas na escola. Caso a escola não possa dar conta, existe o psicopedagogo clínico ou fonoaudiólogo, que também faz um trabalho, ou o pedagogo em si, que é feito fora da escola. Então, mas tem que ter acompanhamento, senão esse transtorno ele vai continuando a vida adulta e cada vez vai ficando pior. Se o pai e a mãe estão junto da criança, eles conseguem perceber, né, muito precocemente, né, algumas mudanças, alguns pontos importantes, que foi o que aconteceu conosco. E aí, a importância dos parceiros, em especial a escola. A escola tem um papel essencial no sentido de acolher essas crianças. Como é que os nossos futuros professores, profissionais dessa área, são orientados para identificar e lidar com esses distúrbios, não só na escola, mas também no ensino superior, já que muitos adultos apresentam ainda, né? Isso. Olha, é interessante. O nosso curso é Psicopedagogia Institucional. Então, a gente tem disciplinas que são realmente referentes a isso, como neuropsicologia, a própria psicomotricidade, a questão, por exemplo, das dificuldades de leitura e de escrita ou de matemática. E tem uma disciplina que é psicopedagogia institucional na escola. Então, aí é como se a gente pegasse toda essa parte teórica e fosse para a prática. Como é que a gente vai identificar, como é que a gente vai fazer um diagnóstico e como é que a gente vai trabalhar essa criança na escola. Quais são os tratamentos mais indicados para cada um desses distúrbios de aprendizagem? No caso do TDAH, para que isso não vá para, por exemplo, ele tem problemas maiores na universidade. Então, o psicopedagogo vai trabalhar justamente essa falta de atenção dele, né? Como é que ele vai lidar com isso, a questão da aprendizagem, quer dizer, é como se fosse organizá-lo, porque isso também está ligado à questão neurológica. Né? O TDAH, ele pensa demais. Quando ele vai fazer a ação, ele se atrapalha todo. Então, tem que ter todo esse acompanhamento. Na questão da dislexia, pode ser um psicopedagogo, como pode ser um fonoaudiólogo. Porque, às vezes, a dislexia ela não dá só na leitura e na escrita, ela está na fala, o chamado cebolinha, né? A dislalia. Então, isso também precisa de um acompanhamento. O fono também faz esse trabalho, que a gente também tem um fono na nossa equipe de trabalho em psicopedagogia institucional. Obrigada pelas informações tão importantes para pais e professores, né, que estão nos assistindo. Obrigada, viu, Silvana? Eu que agradeço. Obrigada, Nete. Daqui a pouco vamos saber como os educadores lidam com os distúrbios de aprendizagem no ambiente escolar. A Escola Viva volta já já. A gente trabalha junto em casa e na escola, então é uma parceria que tem que ter para poder dar certo, para a gente ver o avanço dessa criança.